Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje eu vou falar sobre o sistema circulatório. Vocês estão vendo aqui uma imagem sobre o sistema circulatório, que é uma imagem aqui do nosso aplicativo em 3D, onde vocês estão observando que nós temos aí coração, artérias em vermelho e veias em azul, e o sangue que vai circular por dentro desse sistema. Esse é uma parte do sistema circulatório chamado de sistema cardiovascular. Coração, artérias e veias e sangue. Estão vendo também um sistema mostrado em verdinho, que é o sistema linfático, aonde vocês estão enxergando aí os vasos linfáticos em verde, umas bolinhas que são os linfonodos, tá? E também vocês estão enxergando, por exemplo, aqui em cima, as tonsilas, tá? Então, o sistema linfático, que é uma parte do sistema circulatório, é formado então por vasos linfáticos, linfonodos e tonsilas e pela linfa. E por último, vocês estão enxergando aqui o timo, que é um órgão que fica em frente ao coração, e o baço, que é um órgão que fica atrás do estômago, e que compõe, juntamente com a medula óssea, a terceira parte do sistema circulatório, que é o chamado, são os chamados órgãos hemopoéticos ou hematopoéticos, que são aqueles órgãos produtores de sangue. Bem, então o sistema circulatório é um sistema fechado porque não há perda de sangue ou de linfa para o meio externo, a não ser que haja uma ruptura nesse sistema. Então, o sistema circulatório é um sistema formado por tubos onde circulam humores. Os tubos são os vasos sanguíneos por onde circula o sangue ou os vasos linfáticos por onde circula a linfa. A diferença do sangue para a linfa é que o sangue tem a hemoglobina que está presente na hemácia, que são os glóbulos vermelhos, e as hemácias não estão presentes na linfa. Dessa forma, o sangue é capaz de conduzir os gases, enquanto que a linfa não. Porém, os glóbulos brancos que estão presentes no sangue também estão presentes na linfa. Dentro desse sistema circulatório, a gente tem um órgão central que funciona como uma bomba contrátil propulsora chamada de coração, que vocês estão vendo aí, contraindo e relaxando constantemente. Bem, então esse é um sistema hermeticamente fechado, onde não há perda de sangue de forma alguma, de maneira fisiológica, em que as trocas gasosas entre o sangue e os tecidos acontecem em vasos sanguíneos bem pequenininhos, chamados de capilares sanguíneos. Então, os capilares são vasos com uma única camada de células, chamada de células endoteliais, uma ao lado da outra, e por ser extremamente delicado, facilita e favorece a troca dos gases entre o sangue e o tecido, e vice-versa. Porém, também é de fácil ruptura em função da sua extrema delicadeza. Os órgãos hemopoéticos ou hematopoéticos são aqueles que produzem as células sanguíneas que vão constituir tanto o sangue quanto a linfa. E aí eu já mencionei a vocês que os órgãos hematopoéticos são medula óssea, baço e timo. Por esse motivo, quando uma pessoa tem leucemia, ela faz transplante de medula óssea para que novas células sanguíneas sejam produzidas. Se uma pessoa doasse uma parte do seu baço, ela perderia uma parte de um órgão que não se reconstitui, e a medula óssea a gente pode doar e dentro de poucos dias, né, ela vai ser recomposta. Por isso, opta-se pelo transplante de medula óssea. Além disso, esse sistema circulatório vai ser dividido em sistema sanguíneo e linfático, como eu mencionei. Sistema cardiovascular, ou sistema sanguíneo, formado por vasos sanguíneos, coração e sangue. Sistema linfático, vasos linfáticos, os órgãos linfóides, que são linfonodos e tonsilas. E a linfa, linfonodos e tonsilas são aglomerados de células de defesa, de leucócitos, tá? E por último, os órgãos hematopoéticos. Bem, esse sistema apresenta diversas funções, dentre elas nós podemos citar o transporte dos gases, né, oxigênio e gás carbônico, transporte dos nutrientes que vão fornecer energia aos nossos tecidos, né? Então, o sistema digestório processa esses alimentos e permite que através da irrigação intensa que existe no intestino, né, esses nutrientes sejam absorvidos para o sangue e o sangue vai transportar esses nutrientes. Ele também vai remover os metabólitos, porque uma vez que o nutriente é utilizado pelos tecidos, posteriormente esse tecido devolve os metabólitos, assim como o gás carbônico também pode ser entendido aí como um metabólito. Então, ele vai transportar esses metabólitos para sua remoção. Lembrem aí da aula de sistema urinário, por exemplo, em que o sangue chega no rim para ser filtrado e eliminar o que não é necessário, tá?
então remoção de metabólitos, transporte de substâncias sinalizadoras, porque o sangue transporta diversas substâncias sinalizadoras, entre elas, pensem nos hormônios, tá? Imagina aí que o pâncreas produz a insulina, que é um hormônio. Esse hormônio, ele é, após a sua produção, liberado na corrente sanguínea, secretado na corrente sanguínea, e o sangue conduz essa insulina para todos os tecidos do corpo. E, por fim, transporte de células de defesa, que são os leucócitos ou glóbulos brancos, que também estão presentes no sangue e também são transportados por esse sistema. Então, essas são as funções desse sistema circulatório. E aí a gente vai tentar focar um pouquinho no coração, que é o órgão muscular, que vai funcionar como o órgão central, uma bomba contrátil propulsora, já que ele fica contraindo e relaxando, e quando ele contrai, ele impulsiona o sangue para fora dele, ele ejeta o sangue para fora, tá? Então, como eu mencionei anteriormente, no resumo, esse coração é dividido em endocárdio, miocárdio e pericárdio e epicárdio, tá? Sendo que endocárdio é a camada mais interna, que está em contato com o sangue, o miocárdio é a camada muscular mais forte, mais espessa, e que é formada por um tipo específico de músculo estriado cardíaco. E, por fim, temos a camada de revestimento externa do coração, que é chamada de pericárdio e epicárdio. Temos o pericárdio em duas camadas, a gente diz que a camada mais interna é pericárdio visceral, a camada mais externa, pericárdio parietal, tá? E aí a gente ainda tem uma parte mais fibrosa, tá? Que pode ser chamada de epicárdio, tá? Então, vocês estão vendo aqui endocárdio, a camada mais interna, bem fininha, unicelular, camada de células endoteliais que está em contato com o sangue. A camada do meio, camada muscular, é o miocárdio, e aí vocês estão enxergando aqui o folheto visceral e parietal do pericárdio, e a camada mais externa pode ser chamada de epicárdio aí, tá? Bem, então aqui o endocárdio, visto ao microscópio, né? Está junto à luz, e a luz está nos locais onde existem câmaras, tá? Espaços, cavidades. Então aqui, por exemplo, é a luz de um vaso sanguíneo, tá? E aqui é a luz da câmara cardíaca, tá? Então, aqui é o endocárdio, junto à câmara cardíaca, miocárdio, a camada muscular, mais espessa, mais forte, e a camada do meio, e por último, a camada mais externa, epicárdio ou pericárdio. Esse coração é um órgão que tem a forma de um cone truncado, né? Aqueles cones laranjas que ficam na rua têm o seu ápice, né? A sua ponta cortada. Isso é um cone truncado, tá? Então aqui o coração tem a forma de um cone truncado, onde ele apresenta uma base, que é essa parte superior, onde existem os vasos sanguíneos que entram e saem a esse coração aí, e o ápice, que é a parte mais pontiaguda, que fica inferiorizada, tá? E em direção ao lado esquerdo. Esse coração ele tem três faces, de acordo com quem ele está em contato. Então, face externo-costal, diafragmática e pulmonar. Por quê? O coração está aqui, no mediastino, em contato com os pulmões. Então, essa parte lateral é face pulmonar. A parte de baixo do coração que está em contato com o diafragma é chamada de face diafragmática. E essa região anterior do coração está em contato com ossos chamados de externo e costelas. Vou colocar para vocês enxergarem aqui. Esse aqui é o externo e essas são as costelas. E por esse motivo, essa região anterior do coração é chamada de face externo-costal, como mencionado aqui, tá? Bem, a gente pode observar que o coração está no mediastino, né, que é a região entre os pulmões, ou medial entre os pulmões. Ele também está aqui acima do músculo diafragma, atrás do osso externo, né? E vocês podem escolher uma forma apenas de falar a sua localização, tá? E aí vocês observem que eu passei um risco oblíquo aqui para mostrar que a base desse coração, ela é medial e o ápice, ele é lateral. Então, quando a gente passa essa reta que fica oblíqua, a gente consegue perceber que a maior parte do coração está do lado esquerdo, justamente porque o ápice fica voltado para esse lado esquerdo, tá? Então, se eu traçasse uma reta aqui, ó, no plano mediano da traqueia aqui, ó, vocês podem ver que do lado esquerdo do coração, tá? Que é esse lado, nós temos uma parte maior, mais considerável. Então, a gente diz que a maior parte do coração está do lado esquerdo, mas não se esqueçam que ele fica central, no mediastino, tá? Conforme a gente já viu no nosso resuminho, o coração é um órgão cavitário formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, e ele também tem válvulas que
que são dispositivos que orientam a corrente sanguínea, e isso eu já mencionei a vocês naquele resuminho que eu fiz utilizando esse Word que eu montei para vocês, tá? Então, na parte interna do coração, a gente viu que nós temos o septo na horizontal, que é o átrio ventricular, temos o septo interatrial e temos o septo interventricular, e aqui eu quero mostrar na peça real, que aqui em cima é átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Como o lado esquerdo do coração bombeia sangue para todo o corpo, observem que o músculo cardíaco do lado esquerdo é muito mais forte do que o do lado direito, já que o ventrículo direito e o lado direito vai bombear o sangue aí para o pulmão apenas. Grande circulação sai do ventrículo esquerdo, pequena circulação sai do ventrículo direito. Então, o ventrículo esquerdo tem que ser mais forte, tá? Bem, então, átrio direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Entre os dois ventrículos, septo interventricular. Entre átrio e ventrículo, nós temos o septo átrio-ventricular. E aqui eu não consigo enxergar o septo interatrial, porque os vasos estão aqui tampando, né? Como eu mencionei a vocês anteriormente, os vasos estão na base cardíaca. Por esse motivo, é difícil da gente visualizar aqui o septo interatrial, mas acreditem, não existe comunicação entre átrio e ventrículo, perdão, entre átrio direito e esquerdo, justamente porque existe a separação pelo septo interatrial. Bem, é interessante chamar a atenção para o fato de que nessa imagem fica claro, mas depois lá na frente eu mostro novamente, acima dos átrios existe um apêndice, uma estrutura chamada de aurícula, porque fica parecendo realmente, perdão, uma orelhinha, tá? Essa informação está aqui, ó, tá? Aurícula. Então, observem aqui, ó, que existe essa orelhinha que é chamada de aurícula. Então, se você sabe onde está a aurícula, você sabe onde está o átrio. Então, esse é o átrio direito, esse é o átrio esquerdo, tá? Aqui a aurícula vista na região posterior, tá? A aurícula direita e aqui um pedacinho da aurícula esquerda. Bem, ok. Dito isso, eu vou mostrar a vocês que no septo atrioventricular, né, que é aquele que divide o átrio do ventrículo, existem orifícios que vão estar com as valvas atrioventriculares. E aí aqui, conforme eu mencionei, né, a gente tem a válvula direita, que é tricúspide, diário da tarde. Do lado direito, a válvula é tricúspide. E do lado esquerdo, estado de Minas. Do lado esquerdo, a válvula atrioventricular é chamada de mitral ou bicúspide, porque elas são formadas por essas lâminas ou cúspides ou folhetos que a gente consegue observar aqui, ó. 2 folhetos, portanto, bicúspide ou mitral. 3 folhetos, 3 folhetos e 3 folhetos, tá? Então, vocês estão vendo aí que aquela informação que eu mencionei, as válvulas atrioventriculares na sístole estão fechadas. Observem que na hora que o coração, essas são as válvulas atrioventriculares, bicúspide do lado esquerdo e tricúspide do lado direito. Então, essas são as válvulas atrioventriculares. Observem que na hora que o coração contrai na sístole, nesse momento, o coração está menorzinho quando contrai, ó. Nesse momento, sístole, sístole, sístole. Neste momento, a válvula atrioventricular está fechada. Então, na sístole, a válvula atrioventricular se encontra fechada para o sangue não voltar para o átrio. E na diástole, que é quando o coração está maior, ó, nesse momento, relaxando, o coração relaxa para se encher de sangue. E por esse motivo, o coração estará com as válvulas atrioventriculares na diástole. Nesse momento, as válvulas estarão abertas. Então, na diástole, as válvulas estão abertas. Bem, então, conforme eu mencionei lá no nosso resuminho primeiro, né, vocês podem ver, então, que quando a válvula atrioventricular está fechada, ao mesmo tempo, as outras duas válvulas semilunares estão abertas. Então, ó, abertas as semilunares, enquanto fechadas as atrioventriculares. E o contrário também é verdadeiro. Bem, queria mostrar a vocês que nas válvulas, ou seja, nas válvulas ou folhetos ou cúspides que compõem as valvas cardíacas, então lembrando que isso é uma válvula formada por 1, 2, 3 folhetos ou cúspides,
ou válvulas, em cada válvula, em cada folhetozinho desse daqui, ó, vocês podem observar que existem músculos, tá? Que estão presos a essa cordinha, tá? Que parece um paraquedas. Esses músculozinhos são chamados de músculos papilares e essa cordinha que parece um paraquedas é chamada de corda tendinha, tá? Então, toda vez que o miocárdio, que é um músculo cardíaco, contrai, o músculo papilar também tem que contrair. Como ele está preso na corda tendinha, toda vez que o miocárdio contrai, o músculo papilar contrai e puxa a corda tendinha. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que quando o coração está relaxado, diástole, o músculo papilar também está relaxado, a corda tendinha está frouxa e por isso a válvula está aberta, porque a corda tendinha ela está presa na válvula cardíaca, tá? Então sempre que o músculo cardíaco está relaxado, as cordas tendinhas também estão relaxadas e a válvula está aberta. Por outro lado, quando o coração contrai na sístole, tá? Na sístole, o músculo contrai, o músculo cardíaco contrai, o músculo papilar também contrai, porque está preso no músculo cardíaco. Quando ele contrai, ele puxa a corda tendínea, que fica tensa, e essa corda, como está presa na válvula cardíaca, ela acaba fechando as válvulas cardíacas, atrioventriculares. Então aqui, vou agora remover aqui o sistema linfático e um pouco dos vasos aqui para a gente poder visualizar melhor o coração em si. Opa, removi demais, né? Vamos ver aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui o coração, tá? Isso aqui é a aurícula, que eu comentei com vocês, que parece uma orelhinha. Então, a aurícula direita, portanto, a aurícula direita está aqui, átrio direito está exatamente sobre ela. Aqui, a aurícula esquerda, tá? Ó, a aurícula esquerda aqui. Então, isso é o átrio esquerdo. Esse aqui é o ventrículo direito e esse é o ventrículo esquerdo. Eu vou remover a parede dos ventrículos, esconder, para que vocês consigam enxergar a parte interna, tá, do coração. Então, primeiramente, observem o seguinte. Isso aqui é o septo interventricular, tá? Vou remover aqui a parede também do átrio, esconder, para vocês enxergarem que no septo, né, que é essa parte que vai estar aqui, separando o átrio, opa, aqui vai separar o átrio do ventrículo e aí existe uma válvula cardíaca que vocês estão enxergando aí, que é formada por folhetos. Então observem que a válvula está sendo formada aqui por 3 folhetos, 1, 2, 3, porque eu estava do lado direito, válvula tricúspide, diário da tarde. Olhem que a válvula, os folhetos da válvula estão presos aí nessas cordinhas que são chamadas cordas tendinhas. E que, por outro lado, a corda tendinha, que você está enxergando aí, ó, a corda tendinha, que é isso aqui, está presa justamente nesses músculozinhos aqui, ó. Opa, aí, que são chamados de músculos papilares. Então, deixa eu tentar isolar, ver se ele vem. Ele não vem sozinho. Então, não faz tanta diferença. Mas esses são os músculos papilares. Eles são projeções dessa parede muscular aqui, ó. Projeções do miocárdio, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, que a válvula cardíaca, ela fica, conforme eu mencionei anteriormente, abrindo e fechando, tá? Na sístole e na diástole, exatamente para direcionar o fluxo de sangue. Então, ó, 1, 2, 3 é uma válvula tricúspide. Vamos identificar as outras, né? Aqui, ó, válvula tricúspide também. Ali, uma outra válvula tricúspide. E aí, aqui entre, deixa eu esconder aqui o átrio, né? Vocês estão vendo agora uma válvula que só tem 2 folhetos, ó. Essa é a única válvula bicúspide, que também é chamada de mitral, estado de Minas. Está do lado esquerdo, entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, tá? Bem, ok. Então, conforme eu estava mencionando, quando o coração contrai, que é nesse momento, ó, contraiu, contraiu, contraiu. Quando o coração contrai, o músculo papilar também contrai junto, puxa a corda tendínea e observem que toda vez que o coração contrair, essa válvula vai estar fechada. Contraiu, ó, contraiu, contraiu,
a válvula se fecha. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Quando o coração contrair, ela se fecha. Observem as duas, ó, ao mesmo tempo. Ó, estão se fechando juntas. E por outro lado, lembra que eu mencionei que quando ela estivesse fechada, a outra estava aberta? Observa que quando essa fecha, fechou, abriu. Elas têm movimentos opostos, ó. Quando a atrioventricular se fecha, a semilunar se abre. Conforme eu mencionei no nosso resuminho, tá? Bem, então, eu disse anteriormente, né, que durante a sístole, que é a contração cardíaca, a válvula não vai permitir o refluxo de sangue para dentro do átrio. E ela não sofre eversão, ou seja, ela não vira para dentro do átrio, exatamente porque as cordas tendíneas estão presas aos músculos papilares e a essas válvulas. Então, essa válvula atrioventricular, porque entendam o seguinte, o coração, na hora que ele contrai, o sangue bate na válvula. Por que a válvula não abre no sentido do átrio? Ela só não abre porque a pressão do sangue seria grande. Mas tá vendo que o sangue bate e volta? Por que ele bate e volta? Por que ele não bate e abre a válvula e passa para dentro do átrio? Isso só acontece porque a corda tendínea fica tensa quando o coração contrai. O coração contrai, o músculo papilar contrai, puxa a corda tendínea para manter a válvula fechada, que é o que vocês estão observando aqui, ó. Se não contraísse, se não tracionasse essa corda tendínea, a válvula poderia virar para dentro do átrio e permitir que o sangue voltasse lá para dentro. Isso não acontece em condições fisiológicas, tá? Porém, em doenças de válvulas, isso pode sim acontecer, tá? Então, tá aqui o músculo papilar preso na corda tendínea que está fixo nas válvulas, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, só uma imagem de um coração, perdão, doente, onde a parede cardíaca, tanto de um ventrículo quanto do outro, está bem espessa, tá vendo? Observem que isso não é assim em um coração saudável, tá? A parede do ventrículo direito, ela é bem mais estreita do que a do coração do lado esquerdo. Se a parede do ventrículo direito fica muito grande, provavelmente significa que a pessoa tem um problema pulmonar, em que o coração tem que fazer muito mais força para bombear o sangue para dentro do pulmão. Bem, agora nós vamos falar sobre os vasos cardíacos, o que eu já mencionei, né? Que no átrio direito chega a veia cava, no átrio esquerdo veia pulmonar, no ventrículo direito sai a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta. Só que aí eu queria mostrar a vocês o seguinte, na verdade é um pouquinho mais complicado, mas vocês terão que decorar essa informação aqui depois, tá? Ó, átrio direito, átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Aqui está visto de costa, a ponta, o ápice do coração está para o lado esquerdo sempre. Então, esse é átrio direito, aqui embaixo ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, chegando no átrio direito, tem veia cava superior e aqui veia cava superior e veia cava inferior, que chega no átrio direito, porque uma traz o sangue da cabeça e dos membros superiores e a outra traz o sangue do restante do corpo, chegando por baixo. Veia cava superior e inferior chegam ao átrio direito. Logo aqui do lado, vocês estão enxergando uma artéria que faz uma curvinha, um arco, conforme mencionado aqui, ó, a artéria aorta sofre uma angulação, ela tem um arco que vai para cima e para trás, tá? Então, o arco aórtico é o indicativo que essa é a artéria aorta, sai do ventrículo esquerdo. Aqui é a artéria aorta, e esses três chifrinhos aqui, que são outras artérias, tá? Que vão surgir a partir da artéria aorta. Bem, logo depois, aqui na vista anterior, essa daqui é chamada de artéria pulmonar, ou na verdade o tronco da artéria pulmonar. Tronco porque é como se fosse uma árvore, tem o tronco e depois saem os galhos. Aqui é o tronco da artéria pulmonar, e depois a artéria pulmonar vai para pulmão esquerdo e pulmão direito, virando duas artérias, porque são dois pulmões. Então, essa é a artéria pulmonar, direita e esquerda, e aqui é o tronco da artéria pulmonar. Então, na vista anterior do coração, a gente só enxerga veia cava superior, artéria aorta e tronco da artéria pulmonar, mas vocês podem falar artéria pulmonar que eu aceito aqui, tá? Do lado de cá, a gente consegue na vista posterior enxergar tudo. Então, no átrio direito, a gente vê veia cava superior e inferior. Essa é a artéria aorta que sai do ventrículo esquerdo. Essas são as artérias pulmonares que saem do ventrículo direito a partir do tronco da artéria pulmonar. E aqui atrás tem
4 veias chegando ao átrio esquerdo, que são as 4 veias pulmonares, porque vem 2 veias pulmonares do pulmão esquerdo e 2 do pulmão direito. Bem, já mencionei a vocês que as válvulas pulmonar e aórtica são válvulas tricúspides, tá? Que vão impedir o retorno de sangue da artéria para dentro do ventrículo na hora que o coração está relaxando. Então, já mencionei isso aí para vocês aqui, ó. Essa é válvula aórtica e essa é válvula pulmonar. Observem que a artéria pulmonar, o tronco dela fica à frente do da artéria aorta. Por esse motivo que a válvula pulmonar está anterior à válvula aórtica aqui, tá? Uma coisa que eu não mencionei com vocês e que é importante eu falar é isso aqui, ó. No coração, a região superior é chamada de base cardíaca, e na base cardíaca existem os vasos que chegam e saem ao coração, esses vasos que a gente acabou de chamar, de ver, visualizar e dar o nome, que são chamados vasos da base, exatamente por estarem localizados na base cardíaca. E por estarem aqui na base cardíaca, a gente diz que a base cardíaca não é tão bem delimitada quanto o ápice, que é bem tranquilo da gente contornar aqui. Então, a base cardíaca, ela não possui uma delimitação nítida exatamente por conta desses vasos que chegam e saem aqui no coração, tá? Bom, então, conforme eu mencionei, na diástole, que é o relaxamento cardíaco, as válvulas atrioventriculares estão abertas e o oposto acontece com as válvulas semilunares, que estão fechadas. E na sístole, que é a contração cardíaca, as válvulas atrioventriculares se fecham para o sangue não retornar ao átrio e as semilunares se abrem para o sangue sair do ventrículo e entrar nas artérias. Pessoal, eu vou encerrar e faço uma nova gravação com a parte final da aula.